Olá, começa agora mais uma edição do podcast do ABGD News e hoje eu tenho o privilégio de receber Jacques Riossoff, ele que é da Tulipa Solar. Jacques, seja muito bem-vindo, um privilégio imenso poder recebê-lo aqui, ainda mais sabendo que você é um jovem empreendedor. Mas antes da gente falar de negócios, queria que você contasse um pouco para nós da tua vida, o que você estudou, onde você nasceu. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Mauro. É uma honra estar aqui com vocês, com o pessoal da ABGD. O Guilherme sempre recebe a gente muito bem, nós como associados da ABGD também, né? Então sempre ficamos muito felizes de estar envolvidos nos eventos e nos que vocês geram, né? Então é mais uma vez uma honra estar aqui, contando um pouco da nossa história, né, de empresa e também pessoal e como que a gente chegou para ter uma ideia de uma empresa e como que a empresa surgiu, né? Então, obrigado pela oportunidade de compartilhar essa história também. Então, acho que vou falando talvez do comecinho mesmo, sim, né? Você acha as partes mais atípicas da minha vida, eu acho que é sempre o mais interessante, né? A história começa em Belém do Pará. Na verdade, no estado do Pará, na floresta amazônica. Meu pai é formado em agronomia na FRJ, e ele estava desenvolvendo, na década de final de 70, começo de 70, um projeto de fazenda de castanha do Pará, lá na floresta amazônica. E ele estava namorando minha mãe na época, em um fim de semana, um feriado, minha mãe foi visitar ele pegou ela no aeroporto e foi levar ela para a fazenda, que era 300 quilômetros para dentro da floresta amazônica. E no meio do caminho o Jeep quebrou e eles tiveram que passar a noite no meio da floresta amazônica, né? Numa situação dessa só tem uma coisa que você pode fazer, né? 9 meses depois eu estava nascendo, vindo ao mundo, né? Então a gente morou uns 4, 5 anos ainda no Pará, né? Perto do município de Tomé-Açu, que era uma colônia japonesa que também estava desenvolvendo projetos de agricultura lá na época. E depois a gente se mudou para Tocantins, que é onde eu morei uma boa parte da minha vida até entrar na faculdade. A faculdade eu fiz em São Carlos, na USP São Carlos, na Escola de Engenharia, e eu fiz Engenharia de Produção. É uma das coisas do destino, né? Eu entrei na faculdade, na ESC, primeiro no curso de Engenharia Elétrica, de Sistemas de Automação. E que é um curso que tem tudo a ver com a minha profissão atual, né? Mas na época eu não me identifiquei com o curso, o primeiro ano foi trágico para mim. Puxa, que curioso. Eu não me identifiquei com o curso, prestei vestibular novamente no fim do primeiro ano e entrei para Engenharia de Produção, que aí foi um curso mais voltado para engenharia de negócios na engenharia, né? Empreendedorismo, administração, finanças. Então era algo que eu me identifiquei muito mais e consegui ainda completar, mesmo tendo feito um primeiro ano horrível na faculdade, tendo reprovado algumas matérias, consegui compensar isso nos outros anos seguintes e consegui concluir a faculdade nos 5 anos, né? Contando o primeiro de elétrica e mais 4 de produção. E logo após me formar, eu entrei no programa de trainee da Perdigão. Na época era a Perdigão. Fiquei um bom tempo com eles no Mato Grosso. Eu entrei para o negócio primeiro de bovinos. A Perdigão ainda não tinha um negócio de bovinos bem desenvolvido e eu entrei para tentar ajudar, participar desse crescimento desse negócio de bovinos. Mas o timing, infelizmente, não foi muito bom da entrada do negócio da empresa nessa área, porque logo na sequência veio uma crise muito grande do negócio, com febre aftosa, várias outras coisas que deram uma freada muito grande no mercado. E os investimentos que estavam previstos para a área foram cortados e eu fui para uma outra área dentro da Perdigão, na unidade de aves, né? Então eu rodei várias unidades, fazendo treinamentos em várias etapas da cadeia produtiva alimentícia, né, da Perdigão. E para os últimos 6 meses, mais ou menos, do meu tempo na Perdigão, eu trabalhei no processo produtivo de uma das indústrias dele no Mato Grosso. Era responsável por toda a parte de congelamento dos produtos, embalagem final, armazenamento e expedição, em 2 turnos de produção. Então já foi a minha primeira experiência que teve liderança, que teve equipes, e foi um desafio muito, muito grande. Assim, foi realmente em termos de tamanho do desafio e falta de preparo para esse desafio. Eu era recém-saído da faculdade, tinha menos de 1 ano de formado e já tinha de cara 180 pessoas trabalhando, respondendo para mim, né? E você era feliz nesse momento? Apesar do tamanho do desafio, não? Não, eu não estava feliz por vários motivos, né? Assim, um dos motivos era quando você tem o desafio e você tem ideias de como superá-lo, mas talvez por ter uma mentalidade jovem e querer muita mudança, não ter ainda
um equilíbrio entre o que é processo que precisa ser mantido, por mais que não seja ideal, e o que é processo que vale a pena ser reinventado, renovado. Talvez por eu estar muito ainda nessa fase inicial de carreira, querendo mudar tudo, e não ter esse feedback, né? não ter essa opção, era tudo muito congelado, os processos, o que tinha de recurso era aquilo, e não podia fazer nada de diferente, e isso foi me frustrando com o tempo. Né? E é algo que hoje eu vejo que talvez foi muito essa ganância, essa sede de querer mudar rápido demais as coisas que me levou a não me realizar com essa atividade. Né? Claro que soma muitas outras coisas, né? Também era uma cidade muito distante no Mato Grosso, então ficar muito longe da família, da namorada na época. Somando isso tudo, não era uma condição ideal para falar estou feliz, estou realizado profissionalmente e pessoalmente. Em ambos os aspectos não estava ideal. Né? E aí acabou com que eu pedisse demissão, né, da Perdigão nessa época, infelizmente, né, porque realmente o programa trainee deles foi fantástico, eu conheci muita gente fantástica na época, o Nildemar Sanches, que era o CEO da Perdigão, então assim, foi um período que foi triste de ter acabado, mas que eu aproveitei muito porque foi um programa muito bem feito, muito bem elaborado pela empresa, eles investiram muito para que os trainees tivessem oportunidade de contribuir com a empresa. Né? Foi um ato de coragem pedir demissão? Foi, com certeza foi. Na época, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer também, isso eu acho que foi um grande incentivo para eu mudar, né? Também por você querer mudar, mas não saber fazer o que, então muda para não saber para o que fazer. Eu acho que essa é a coragem maior, né? Eu cheguei a estar bem avançado em ir para outras empresas, em conversas com outras empresas também, de concorrentes da Perdigão ou de outros negócios, já com proposta na mão, tudo certinho, só para fazer a mudança, e de última hora não é ainda exatamente o que eu quero. E aí a coragem que eu acho que foi necessária foi para pedir demissão sem ter nada, sem saber o que fazer exatamente, né? Mas, por outro lado, eu acho que foi a melhor decisão da minha vida, né? Porque eu acabei decidindo ir para a África do Sul, fazer um curso de inglês avançado, e ali que eu acho que ali que começou a grande guinada na minha vida, né? Em vez de seguir uma vida de carreira profissional em empresas de grande porte ou multinacionais, que era o que eu sempre tinha imaginado que eu ia fazer pela vida, essa ida para a África do Sul mudou tudo, né? Foi uma grande guinada. Né? E por que África do Sul, Jacques? Foi principalmente por... eu acho que um dos principais fatores foi custo. Foi de custos... Eu estudei... Eu queria fazer um curso avançado de inglês. Entendi. Eu já falava inglês bem, dava aula, inclusive, em uma escola de inglês lá no Mato Grosso, mas eu queria fazer um curso avançado de negócios. Aí eu pesquisei Canadá, Austrália, Inglaterra, África do Sul, Nova Zelândia. E a África do Sul, disparado, era o que tinha o melhor custo-benefício. Né? Um país lindo, com uma fauna e flora espetacular. Culturalmente é muito interessante também. Foi um choque, o primeiro choque cultural que eu tive na vida, né? Foi indo para a África do Sul. Mas eu acho que de todos os fatores, o que mais pesou foi esse, né? O tempo que eu poderia ficar e a qualidade do curso que eu ia poder fazer seriam muito maiores com o que eu tinha disponível para fazer dessa viagem, né? Então foi por isso que eu decidi ir para a África do Sul. É interessante te ouvir assim, logo no começo aqui da nossa conversa, a gente já vê que você tinha, não sei se dá para dizer logo de cara, veia empreendedora, mas você tinha muito a inquietação, né? De ver as coisas, de estar satisfeito naquilo com aquilo que você pretendia fazer, né? Perfeito. E isso é muito, muito interessante. É. E aí, da África do Sul, a tua vida... ali começou a grande mudança, né? O que fazer da minha vida, né? Eu fiquei... Originalmente eu ia ficar 3 meses, aí terminei o curso, mas eu estava morando numa república com outros brasileiros que a gente criou um ambiente muito legal, muito bacana, eu acabei ficando um pouco mais e decidindo viajar por alguns países em volta, né? E a minha tia, nessa época, trabalhava por uma empresa alemã que organizava eventos em e-learning, né? Em educação digital no mundo inteiro, né? E eles estavam organizando uma conferência na Zâmbia, que é um dos países razoavelmente perto ali da África do Sul. A gente fez uma viagem de carro da África do Sul para Namíbia com esses amigos, e eles voltaram e eu continuei cruzando o Zimbábue para chegar até na Botsuana, para chegar depois na Zâmbia para trabalhar nesse evento como ajudante na feira, né? Na organização da feira. A minha tia tinha falado que eles iam organizar e que eles sempre precisavam de ajuda, né? De organização. Não era bem, era pago, mas era um valor simbólico praticamente. Não era pelo valor que eu fui, era mais por estar perto da minha tia, conhecer mais alguns países
e pela oportunidade de ver algo diferente, fazer algo que eu nunca tinha feito, né? E que realmente trabalhar com organização de eventos, eu acabei fazendo isso por um tempo também, é algo extremamente desafiador. É um trabalho que só fazendo para entender o tamanho da encrenca que é, né? Ô Jacques, e o que te chamou a atenção nessa viagem até você conseguir chegar lá ao encontro da sua tia? É claro que quando a gente fala dessa região, principalmente da África, né, a beleza da natureza é o que mais chama atenção, disparado, né? Isso e foi quando eu era menino, meu pai contava as histórias das viagens que ele fez mochilando e pedindo carona pelo Brasil. E eu sempre tive um certo fascínio por isso, mas muito medo, porque eu sempre achei que isso era uma coisa do passado, que hoje em dia você não pode mais fazer isso, que é perigoso demais, né? Eu tinha esse estigma na cabeça muito forte ainda naquela época. E isso mudou, começou a mudar nessa viagem, porque eu decidi fazer um trecho dela pedindo carona também. Puxa vida. Aí eu fui do leste da Namíbia até chegar na Zâmbia praticamente o tempo todo com carona, sem pagar por transporte público, né? Em caminhões, em carros, em caminhonetes, o que aparecia de carona eu fui pegando e foi dando certo, né? Foi funcionando o passeio, né? E isso tudo eu ainda estava muito assim, eu sabia que eu não queria voltar para trabalhar numa indústria alimentícia, mas eu não sabia o que eu queria fazer na vida. Então, eu tinha a minha reserva do que eu tinha trabalhado, já tinha vendido meu carro, então eu falei, eu tenho, mesmo que eu gaste mais do que eu tinha imaginado originalmente nessa viagem, eu vou continuar aqui até eu achar alguma coisa que eu goste de fazer, né? Então, eu fui, claro, curtindo a natureza, curtindo a cultura, as pessoas que eu fui conhecendo, né? Em todos os países que eu conheci da África, né? São 54 países no total, eu conheci 22 países. Puxa, 54 no tempo todo que eu tive lá, né? Depois dessa primeira viagem. E uma característica comum em todas é a hospitalidade, né? O pessoal é muito hospitaleiro, isso tem muito parecido com o Brasil, até mais do que o brasileiro, eu diria. Então, isso eu sempre fui recebido com portas abertas, sempre com festa, sempre com comida, sabe? Com muita alegria. É uma característica muito forte da cultura africana em geral, independente até do país em que se está, né? Então, eu fui para a Zâmbia, trabalhei as 2 semanas nessa conferência, ali foi a primeira vez também que eu entendi que o brasileiro, quando trabalha duro, tem um diferencial em qualquer lugar do mundo que é difícil alguma... Eu, pelo menos, em todos os países que eu vi, eu não vi uma outra cultura que consiga superar isso. Quando a gente quer fazer, quando é um brasileiro que trabalha duro mesmo, que se tem algo que se comprometeu a fazer, vai até o fim até fazer. E por que a gente é tão bom em entregar as coisas? Porque a gente tem maleabilidade. É uma diferença que nesse evento eu vi o tanto que isso é importante. Depois disso, acho que a gente vai ter oportunidade de comentar também, eu fui morar na Alemanha um tempo. Sim. E eu não conheci povo mais disciplinado e estruturado do que o alemão. Eles realmente vão até o fim, só que eles vão até o fim sem maleabilidade, sem ver se o caminho que está sendo seguido é o melhor. E nesse evento da Zâmbia, pelo fato de eu conseguir enxergar as coisas não do jeito certo, mas acho que o jeito certo não é a melhor expressão, mas não do jeito direto de ser feito, mas que existem outras maneiras de fazer alguma coisa sem bater de frente, sem ir direto na causa do problema, na raiz do problema, você consegue a solução às vezes muito mais rápido. E para os alemães, que vieram organizar a feira, era muito difícil para eles lidar com todos os problemas que estavam acontecendo, com o jeito, com a cultura que é da Zâmbia, que é até relativamente parecida com o do brasileiro, né? De falar que vai fazer, mas não falar na cara o que está pensando. Assim, o alemão tem muito disso, ele não fica muito preocupado se você vai ficar magoado ou não. Ele vai te falar o que ele está pensando e o que ele acha que é verdade, porque ele acha que isso é melhor para você e não ficar fazendo rodeios, né? E a gente tem muito essa cultura no Brasil, na Zâmbia também tem isso, tem muito disso. E para eles estava muito difícil lidar com os fornecedores, eles estavam com muito problema. E eu entendi isso, eu vi, opa, eu sei, eu consigo me comunicar bem com esse pessoal, eu sei levar eles. Em vez de eu bater de frente com eles, eu vou contar uma piada, vou abraçar o cara, vou falar, vamos ali resolver isso junto? E aí isso deu muito certo, deu extremamente certo. No fim do evento, a dona dessa empresa alemã, ela reconheceu isso, ela me chamou para trabalhar em todos os eventos que a empresa ia organizar a partir de então. Na África, deu um pagamento muito, muito interessante, bem substancial, muito, muito mais daquilo que eu tinha imaginado que ia ser. E foi a primeira vez que eu realmente tive essa visão, né? Que quem trabalha duro
mas tem esse jogo de cintura que o brasileiro tem, não tem limites para o que consegue fazer mundo afora, né? E aí, depois dessa viagem da Zâmbia, né, eu continuei fazendo essa viagem, passei por Moçambique, por Malau e depois por Moçambique. Em Moçambique, eu conheci o pessoal de uma ONG, a fundadora originalmente era da Suíça, que ela foi para Moçambique logo no fim da Guerra Civil para ajudar crianças órfãos da guerra. E ela já estava lá uns 15 anos, mais ou menos, 20 anos, já tinha criado algumas sedes de ONGs, né, para ajudar a criança e estava desenvolvendo um novo projeto numa nova cidade, que era justamente a cidade pela qual eu estava passando, que chama Vilanculos. E nessa cidade eu conheci ela através de uma amiga dela, e tinha já alguns italianos fazendo trabalho voluntário, e eles perguntaram se eu não queria também ficar um tempo lá fazendo trabalho voluntário. E eu falei que eu tinha interesse, né, só que eu já tinha alguns compromissos na África do Sul, e esses compromissos eram não podia mais perder, que era a Copa do Mundo de 2010. Eu acabei atrasando tanto o tempo que eu fiquei nessa viagem, que era para eu ter voltado em março, e já era junho, julho, que se não me engano, que é quando aconteceu a Copa. E aí eu falei, agora eu já tenho alguns tickets para a Copa do Mundo, eu vou voltar para a África do Sul. Sim. Assisti, eu estava no estádio em Port Elizabeth, quando o Brasil perdeu para a Holanda ainda, né? Puxa, que coisa. Foi um dia trágico, eu nunca vi tanto brasileiro chorando junto, cara. Foi bem triste, né? Eu voltei para a África do Sul, fiquei mais o período da Copa do Mundo, e depois disso eu fui de novo para Moçambique e fiquei um ano trabalhando com essa ONG. No começo como voluntário mesmo, e mais para o final, porque eu já não tinha mais visto de turista, né, para ficar trabalhando como voluntário, a gente conseguiu um visto de trabalho. Aí a ONG me contratou para continuar trabalhando com eles por 1 ano e 2 meses no total, mais ou menos. E é um trabalho muito bonito que essa ONG, principalmente a Bárbara Hoffmann, né, o que ela conseguiu fazer pelas crianças de Moçambique, né, e como ela conseguiu estruturar a ONG de uma maneira que os próprios órfãos que ela acolheu lá no começo foram aprendendo a administrar a ONG, e hoje várias unidades são gerenciadas, várias ONGs, né, unidades de ONG são gerenciadas pelas próprias crianças que foram acolhidas. Essas crianças perderam os pais na guerra. Os pais na guerra. A Bárbara e a ONG acolheu eles logo no finalzinho da guerra mesmo, né, quando ainda as tensões estavam muito altas, né, ainda ela foi num período muito arriscado ainda para Moçambique. É uma história muito bonita dela, né, o tanto que ela lutou para conseguir fazer o projeto dar certo. E hoje várias dessas crianças são as pessoas que tocam um projeto em Moçambique. Órfãos e mais até, né? Hoje a ONG tem escolas, o projeto já se ampliou, né? E a maioria das unidades nem depende mais da própria Bárbara, né? Já são autossuficientes, né? Recebem ainda, claro, doações internacionais, a ajuda do próprio governo moçambicano, por causa das escolas principalmente, mas já são projetos que acontecem por conta própria, né? Ô Jacques, qual é o peso desse teu trabalho voluntário em Moçambique, um país que fala português, um país que sofreu com a guerra, um país que exportou gente para o Brasil, na tua formação, no teu caráter? Eu acho que foi quando começou a abrir mais a visão da nossa participação na sociedade. O que a gente pode fazer para a nossa sociedade se tornar melhor, né? Contribuir para a gente viver num mundo, numa sociedade melhor. Até então, é uma outra visão que eu nunca tinha. Acho que não é visão a palavra, é um sonho, uma vontade que eu nunca tinha tido de fazer um trabalho como esse. Aconteceu, ou seja, eu estava passando por Moçambique e falei, nossa, que interessante, será que eu vou realmente conseguir contribuir? Eu sou um engenheiro, o que eu vou conseguir agregar aqui, né? Eu nunca tinha conseguido, talvez por eu ser da área de exatas e não ter trabalhado em humanas, eu não tinha conseguido enxergar como que eu poderia contribuir, e essa oportunidade mostrou que não importa o que você faz na vida, né? Você sempre consegue contribuir de alguma maneira com a sua sociedade. E eu acabei dirigindo o caminhão, preparando o café da manhã, ajudando nas finanças e na organização do dia a dia da escolinha, da ONG. Mais para o final, ajudei a desenvolver um projeto de criação de frangos para a ONG vender e gerar receita. Eu montei um laboratório de informática com doações de computadores antigos que vieram da Europa para onde. Então, o que eu conseguia fazer daqui e ali, eu ia ajudando, né? Claro que assim, o impacto que eu tive, né? Isso é uma qualidade e um defeito que eu tenho, é de ser muito realista nas minhas análises do que eu fiz, né? E eu sei que o meu impacto foi minúsculo na ONG ou na vida das pessoas, perto do que a Bárbara fez ou do que muitas outras pessoas que estavam lá.
Mas pelo menos alguma coisa eu fiz, né? Eu contribuí, eu estive lá, ajudei, coisas que outras pessoas talvez não conseguiriam ter feito, eu consegui fazer o mais rápido ou talvez mais bem feito, né? Então isso contribuiu muito com essa visão de que a gente sempre pode ajudar, né? Vamos saltar então, você falou da Alemanha, Uhum. e foi na Alemanha que o Jacques encontrou energia e que a energia encontrou o Jacques, a energia renovável, ou eu estou enganado? Foi quando eu vi energia em larga escala, vamos dizer. Quando eu morei em Moçambique, ainda nessa ONG, por um período eu morei no interior da cidade, e lá foi a primeira vez que eu vi um painel solar carregando uma bateria para uso off-grid. E eu já ali, nossa, funciona isso? E era um painel bem pequenininho, bateria de carro, durava poucas horas, mas foi a primeira vez que eu vi e falei, nossa, isso é interessante, né? E Já funcionava. funcionava. E nos primeiros dias eu ia lá, passava 10 minutos, eu ia lá e movia a placa um pouquinho para ficar 90 graus, né? Com o sol sempre mexendo para aumentar a quantidade de energia que ia para a bateria. Então, isso foi o primeiro contato que eu tive com a energia solar. E aí, logo depois de Moçambique, né? Eu ainda viajei mais um tempo por outros países, e a dona dessa empresa na Alemanha, ela me convidou para trabalhar definitivamente para a empresa, né? E eu achei interessante a proposta, ainda mais por ser na Alemanha, né? E aí eu tenho a nacionalidade holandesa também, por causa da família pelo lado da minha mãe. Então, para mim é mais fácil conseguir um trabalho na Europa com a cidadania holandesa, né? E ela fez o convite, eu aceitei e fui morar em Berlim. Isso foi 2012, mais ou menos. E na Alemanha foi quando eu tive contato com as energias renováveis em larga escala, os grandes campos de energia eólica e de energia solar, que isso realmente tem para todo lado, que você vai para o norte, para o sul, fazendas, tem fazendas de produção leiteira que os galpões são totalmente cobertos de painel fotovoltaico, projetos grandes até, né? E ali eu não cheguei a trabalhar com energias renováveis na Alemanha. Eu trabalhei todo esse período que eu morei lá, morei 2 anos e pouco lá, sempre trabalhando com essa empresa e com gestão de eventos, né, organização de eventos de educação digital, e viajando vários países da Europa e principalmente da África, né, que era onde os principais eventos que eu participava era ajudando na organização de eventos na África. Mas aí foi esse o primeiro contato em larga escala, né, com energia renovável. E aí você ficou esses 2 anos e meio lá na Alemanha, na Europa, vivendo aí um pouco, viajando e tudo mais. E você retorna ao Brasil já para falar do momento atual, para fundar a Tulipa Solar. Como é que foi? Eu ainda fiquei mais um ano mais ou menos viajando depois disso, que eu saí da Alemanha, eu fiz uma viagem de moto da Alemanha. A ideia original era ir até a Austrália, mas eu fui me alongando nos trechos da viagem e aí o dinheiro acabou quando eu estava no Paquistão. Aí eu voltei para trás. Eu sabia que a fronteira entre o Paquistão e a Índia é sem volta. Se eu cruzo, por causa de visto, eu já não conseguiria voltar mais, aí ficaria bem mais difícil. E eu sabia que se eu cruzasse para a Índia, eu não ia ter dinheiro para chegar até a Austrália também. Então eu falei, ok, infelizmente Índia vai ficar para uma próxima. Índia, o leste asiático e Austrália vai ficar para uma próxima viagem. Aí é inevitável perguntar, por que moto? E já fazia parte da sua vida, e como é que foi essa viagem até o dinheiro acabar? Pois é, né? Moto, quando eu morava na África, eu conheci o maior aventureiro, vamos dizer, o viajante de todos, que virou um grande amigo, né? Ele já tinha viajado de todas as maneiras que se possa imaginar no mundo, e uma delas foi moto, e as histórias que ele me contava das viagens de moto dele me fascinaram, né? Mais até das que as de carro ou de outros meios, né, inusitados que ele usava. E não que eu tivesse certeza que eu ia fazer ou não, mas foi uma sementinha plantada que se um dia tivesse a oportunidade, né? E logo que eu cheguei na Alemanha, eu comprei uma moto e comecei a viajar de curtas distâncias, e até que eu fiz conta e dá para fazer uma viagem. Meu pai viaja de moto também, meu pai e minha mãe viajaram no Brasil inteirinho, os dois de moto já, então já tinha também esse incentivo, né, de viajar, e acabou dando certo, né? Eu fiz o planejamento para um ano de viagem, o dinheiro que eu ia precisar, beleza. Só que os trechos que eu ia passar, eu acabei demorando mais do que eu imaginava. Um acidente num país, um outro que eu gostei mais e acabei ficando mais, que esse eu acho que vale mencionar para todo mundo que estiver pensando em viajar, colocar o Irã na lista, né? Um dos países mais fantásticos que eu já conheci na vida. Eu ia ficar 2, 3 semanas lá, acabei ficando 6 meses na ida, então conheci o país inteiro desses 6 meses, quase 6 meses. Eu acho que eu fiquei em hotel 2 semanas, o resto foi na casa de pessoas que eu ia conhecendo,
ou por um website que chama Couchsurfing, que é para hospedar pessoas que estão viajando, ou por pessoas que iam oferecendo na rua mesmo. Esse eu acho que é o povo mais hospitaleiro que eu conheci na vida. O iraniano é o povo disparado mais hospitaleiro. E um povo com uma cultura relativamente parecida com a nossa. Gostar muito de churrasco, de festa, apesar do regime atual ser um regime autoritário e religioso, que inibe, que proíbe esse tipo de atividade, a cultura do iraniano é muito mais forte até do que isso, e eles acabam dando um jeitinho de fazer as festas e aproveitar a vida, né? O que é triste hoje realmente para esse país é ainda estar nas mãos de um governo ditatorial. Exato. Então, mas independente disso tudo, a minha experiência inteira no Irã foi muito boa, foi das melhores que eu tive, e eu acabei ficando muito mais tempo do que eu imaginava. O Paquistão também me surpreendeu, era um outro país que eu estava imaginando que eu só ia cruzar indo para a Índia, e outro lugar que eu adorei. No Paquistão tem uma associação de motociclistas que é muito receptiva. Então, conforme eu ia chegando numa cidade, na entrada da cidade já tinha um monte de moto, o pessoal esperando com um buquê e tal, reportagem de TV para filmar o doido que está viajando de moto no meio de uma guerra, né? Ainda mais você tem que passar alguns trechos, não bem de guerra, mas de conflito com entidades terroristas que ainda tem cercando as fronteiras dos países. Então não tem muito turista mesmo, ainda mais passando nessas regiões, né, de moto. Então eles ficavam muito felizes quando tinha alguém que pudesse compartilhar a história, como que era a vida fora disso, fora da realidade deles, né. Então eu também estava pensando em ficar algumas semanas, fiquei 3 meses no Paquistão, foi quando eu vi, agora acabou o dinheiro, agora não dá mais mesmo, né, então vamos voltar para a Alemanha. Aí eu voltei na Alemanha, fiquei mais alguns meses lá, morando no interiorzão, porque antes eu morava em Berlim, e Berlim não é um lugar muito propício para você aprender alemão. Eu, pelo menos, tenho essa dificuldade, né? Para eu conseguir aprender um idioma, eu preciso de imersão, né? Se eu não tiver imerso, eu nunca consegui deslanchar numa língua, né? E mesmo tendo morado 2 anos lá, eu não falava quase nada de alemão. E aí eu fui morar na casa dos pais de um amigo, no interiorzão da Alemanha, numa cidade de 2.000 habitantes, fiquei 2 meses e meio lá, e lá eu consegui quebrar a barreira e pelo menos me comunicar, né? Daquele momento eu já falei, agora eu posso falar que eu consigo conversar em alemão, pelo menos, né? E logo após esse período no interior da Alemanha que eu voltei para o Brasil. E aí quando você botou os pés aqui, você já foi direto para o município de Olambra, onde você, acredito, tem os laços familiares, e aí você falou, não, eu tenho uma oportunidade para empreender. Eu acho que a parte do empreender, eu sempre fui vendo experiências, né, ao longo dessas viagens e dos trabalhos que eu fiz, mas teve uma que eu acho que vale a pena contar, porque eu acho que foi a que mais me influenciou. E é um daqueles momentos que às vezes você não lembra nem da pessoa, mas você lembra da história mais do que qualquer coisa. Enquanto eu estava no Paquistão, eu conhecia, através de um grupo de amigos do clube de motociclistas, um amigo de um amigo era um empreendedor focado em empreendedorismo sustentável. Foi a primeira vez até que eu ouvi o termo empreendedorismo sustentável. Então ele desenvolveu uma maneira de trazer bombas hidráulicas de outros países de alta qualidade para o Paquistão, a um custo muito bom, e para aplicar com verbas de fundos ou de ONGs em unidades, em localidades mais carentes. Então ele conseguiu trazer água potável para unidades, para localidades mais carentes, e não criando uma ONG, criando um negócio para fazer isso, fazendo parcerias com ONGs para que essas ONGs conseguissem os recursos para... O que ele trouxe foi um negócio que era uma solução muito mais barata para ser aplicada nessas regiões do que era possível até então. Então ele teve um impacto sustentável, mas não criando uma instituição não lucrativa, criando uma instituição... o objetivo nosso é trazer um resultado para a sociedade e ter lucro fazendo isso. Então esse conceito do empreendedorismo sustentável me marcou muito, a história dele me marcou muito. Eu falei, nossa, isso eu acho que é o mundo ideal. Ainda eu não acreditava muito que eu tinha perfil para empreender, é a mesma coisa de viajar de moto. Será que é para mim isso? Tem muito perigo, muita parte técnica que eu preciso desenvolver para fazer uma viagem como essa. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. E o empreender foi a mesma coisa, né? Quando eu estava no Brasil, primeiro eu fui ficar alguns meses com os meus pais em Tocantins, eles ainda moram lá, e numa pescaria com meu pai e alguns amigos, que eu sempre fui muito entusiasta de tecnologias e energias renováveis, sempre li muito sobre isso. Acompanho a Tesla, por exemplo, há pelo menos uns 10 anos que eu sou leitor ativo do que está acontecendo
com a companhia e a evolução dessa empresa. E não só Tesla, quase todas as empresas de veículos elétricos eu acompanho desde a fundação e eu sigo, tento estar sempre inteirado de quais são as novidades e quando que isso vai crescer, né? E é algo que eu sempre... Meu pai nem aguentava, mas tanto que eu ficava falando que logo vai chegar veículo elétrico, quando ninguém ainda comentava isso, né? 7, 8 anos atrás. E conversando sobre isso com um amigo do meu pai, e falando sobre energia solar, e o tanto que isso já era vasto na Alemanha, ele me provocou. Por que você não abre um negócio disso, então, de energia solar? A reação instantânea foi sem chance, eu não tenho experiência nenhuma com empresa, eu nunca fui empreendedor, eu não tenho nenhuma noção de impostos, do que é razão social, sabe? Eu não sabia absolutamente nada sobre como gerir uma empresa, né? Toda a experiência que eu tinha tido profissional até então era localizada, era de especialista de algum setor e nunca de um generalista, principalmente em função gerencial de uma empresa. Então ali ele fez a provocação, isso continuou na minha cabeça, depois eu comecei a fazer conta, eu vi, legal, talvez para começar não fica tão caro quanto eu estava imaginando. Eu tinha um pouquinho de dinheiro que ainda tinha sobrado das viagens, mas não era suficiente. Naquela época, por exemplo, eu não sabia nem que eu acreditava ingenuamente, mas hoje eu vejo quanto que é ingênuo, mas para mim era óbvio que se eu chegasse num banco com um business plan top, de um negócio que vai dar super certo, eles iam me emprestar dinheiro. E é claro, hoje, se eu não tiver uma garantia, se eu não tiver alguma coisa mais sólida para oferecer para o banco ou para o fundo, ninguém vai te emprestar dinheiro nenhum. Ninguém, a não ser alguém que não tenha interesses financeiros, como a família, né? Aí o meu pai, ele foi sempre muito suportivo de todas essas decisões que eu tomei, quando eu estava na Perdigão, com um trabalho muito bom, muito bem remunerado, de largar tudo para viajar. Quando eu estava na Alemanha, com um emprego muito bom, ele sempre deu todo o apoio quando eu falei, pensando em viajar de moto. Ele falou, por que você não foi ainda? Vai logo, sabe? Então ele sempre acreditou que você buscar o que você quer fazer é o melhor jeito de você realmente estar feliz com o que você está fazendo. Mesmo porque a carreira dele também foi mudando muito ao longo da vida dele, então ele tem essa experiência também dele, né? E aí ele me incentivou, a gente fez um acordo, ele me emprestou um dinheiro que eu ia precisar para começar esse negócio, e aí eu comecei a Tulipa Solar, em 2015, foi isso. E a Tulipa Solar foi a primeira empresa... Hoje a gente tem 2 empresas, né, com sócios, mas a Tulipa Solar foi a primeira. Eu fundei a Tulipa originalmente com mais uma sócia, que era essa minha tia que trabalhou comigo na Alemanha, né, que me trouxe para trabalhar nesses eventos que a gente organizou. E depois o marido dela, que também está morando eles voltaram para o Brasil, moraram quase que a vida toda fora do Brasil. E ele também, ela e ele vieram para o Brasil mais ou menos em 2013, 2014. Ele é engenheiro eletricista e fez todo sentido, porque quando eu fundei a empresa, eu achava que como engenheiro de produção eu ia poder assinar os projetos. Também é isso que Mauro, eu acho que é o mais interessante do empreendedorismo. Se você soubesse tudo que vai dar errado quando você está começando o projeto, você não começa, sabe? Você precisa ter muita resiliência, muita flexibilidade, trabalhar muito duro, muito duro mesmo. São horas e horas, abdicar de fim de semana, de feriado. Senão não dá certo, porque é impossível você prever tudo que vai dar errado. E às vezes coisas muito óbvias, né? Eu pesquisei muito, fiz muito curso, mas eu só fui me dar conta que eu não ia poder ser a pessoa que ia assinar os projetos da empresa quando eu já estava com o negócio rodando. E é algo que hoje eu falo, como que eu não pensei nisso? Como que eu não vi isso, né? Exato. Como que eu não pensei isso antes? Já caminhando aqui para o nosso reta final, Jacques, eu queria que você apresentasse hoje, então, a Tulipa Solar, o que vocês têm feito, e você já deu um spoiler aí, que hoje a coisa já cresceu. A Tulipa Solar, Mauro, a gente ainda é muito focado em mercado residencial e principalmente produtores rurais. Então, nós somos uma das maiores empresas do estado de São Paulo que atende produtores rurais. Olambra é a cidade que mais tem energia fotovoltaica por habitante do estado de São Paulo. Isso a gente ajudou até a USP a fazer um estudo uns 3 anos atrás, e quando a gente ajudou, a gente viu todos os projetos que tinham lá, e 80% desses projetos eram nossos, né? Então, e principalmente para produtores rurais, que são projetos maiores, né? Muitos residenciais, mas produtores rurais também. Então, a Tulipa Solar é uma empresa focada exclusivamente em energia fotovoltaica para residências, produtores rurais e comércios pequenos. E mais ou menos 3 anos atrás, a gente, conforme a Tulipa foi crescendo e desenvolvendo um corpo técnico mais robusto, a gente via que tinha um potencial de fazer projetos maiores e mais complexos, mas a gente não tinha balanço, não tinha histórico, não tinha tudo que uma grande multinacional procura ao contratar um fornecedor.
E em paralelo, a gente fez um projeto para o Álvaro, que é o dono, fundador da Temon, que é uma empresa de mais de 45 anos, uma empresa nacional com mais de 45 anos, que é focada em instalações elétricas e hidráulicas, né, de combate de incêndio em grandes empreendimentos. Então, a Temon fez o acelerador de partículas em Campinas, a Temon fez a maioria dos data centers de bancos, shopping centers, hospitais, estão fazendo o maior hospital da Bahia hoje, toda a parte elétrica e hidráulica. Então é uma empresa muito consolidada, com milhares de obras, milhares de colaboradores, que estava querendo entrar no fotovoltaico, mas não estava achando a melhor maneira de fazer isso. Uhum. E como as nossas famílias já se conheciam há bastante tempo, existia uma confiança mútua, a gente chegou à conclusão que uma maneira da gente tentar experimentar e ver se a gente conseguiria trabalhar junto era fazer uma joint venture e começar a fazer projetos juntos. E essa joint venture se chama TTS Energia, Temon Tulipa Solar Energia. E essa joint venture, até 3 anos atrás, era uma casca, né? Os projetos eram realizados, era só um CNPJ, né? O contrato era com a empresa, mas as obras eram realizadas pela Tulipa e pela Temon. E 1 ano atrás a gente começou um movimento de deixar essa empresa independente. Então hoje todas as pessoas que estão lá dentro são da TTS, os processos todos são realizados pela TTS, que é uma empresa com altíssimo nível de engenharia e de execução. Tanto que o nosso portfólio de clientes principal hoje é multinacionais, bancos ou empresas que realmente pedem que o projeto seja diferenciado, que exista uma técnica de elaboração de projeto, execução e comissionamento diferenciada. E é o nosso nicho, é onde a gente mais está crescendo, né? Seja no mercado cativo, né, na geração distribuída, que é um grande tema aqui para a BGD, né, a Associação Brasileira de Geração Distribuída, ou seja, para uma tendência que deve crescer muito nos próximos anos, que é o mercado livre de energia, né, o ACL. Então a gente tem feito cada vez mais projetos para empresas que estão no mercado livre de energia, a maioria através de sistemas grid zero, sem exportar energia para a rede, produzindo apenas uma pequena parte do consumo, e agora estamos fazendo os primeiros projetos como autoprodutores, né, autoprodução de energia, seja na carga, seja remoto por equiparação. Então, essa é a especialização da TTS hoje. TTS Energia, multinacionais, grandes indústrias e grandes empresas nacionais com alto nível de exigência e até desenvolvedores ou investidores, como empresas que são detentoras do ativo e que alugam essa usina para outros clientes. Então, a gente constrói muita usina para esse tipo de investidor também. Jacques, quando você olha para a tua trajetória, tudo que você contou, que envolveu coragem, voluntariado, audácia, pilotar uma moto aí por lugares até com conflito, perigosos, e você olha para o retrovisor da tua vida, qual é a sensação que você tem? Muita satisfação, Mauro, de encarar um abismo, mergulhar sem saber o que tem lá e com a confiança de que o que quer que aparecer a gente vai transformar no melhor que pode ser, né? Então eu acho que isso é muito gratificante em ver que tem dado certo. E que tem tudo para dar mais certo ainda, que as escolhas estão trazendo pessoas cada vez mais fantásticas para a nossa vida, né? Dentro da Tulipa Solar, com o tempo a gente foi aumentando a quantidade de sócios. Hoje eu tenho mais um sócio, além do Rui e da Cecília, entrou o Maeda, que é uma das pessoas mais espetaculares que eu já conheci na vida, é um gênio de execução, né? Se você der um avião, ele desmonta e monta inteirinho e sai voando. É uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci para executar as coisas. Depois o Caio, que é um amigo de faculdade de 20 anos, ele trabalhou com grandes obras de infraestrutura, hoje ele é sócio da empresa também, é o nosso diretor de obras na Tulipa, na TTS Energia. O próprio pessoal da Temon, que é um pessoal fantástico, é uma empresa muito... Para qualquer pessoa do mercado de construção civil e elétrica que perguntar, a Temon é uma referência de qualidade, de compromisso com o cliente. Isso a gente compartilha muito. E ter conhecido essas pessoas e estar crescendo junto com elas, eu acho que é o que mostra que ter pulado no abismo nos abismos foi a escolha certa. Quando você conta tudo isso para os teus pais, que você olha lá, como é que é esse momento quando vocês se reencontram? Eles ainda estão no Tocantins, né? Estão no Tocantins, isso. Como é que é esse momento de... Eu acho que eles sentem orgulho também, né? O meu irmão também, ele tem uma história parecida, mesmo que por outros caminhos, né? Ele sempre foi inquieto, mudando de atividades e o que ele tal... As escolhas dele, né? Hoje ele é policial federal, foi a última missão dele e ele está indo muito bem. Eu tenho muito orgulho de ver também o quanto que ele, nessas mudanças que ele decidiu fazer na vida dele, conforme ele foi crescendo, trouxeram um bom resultado e em tudo que ele fez, o tanto que ele se destacou, como ele está se destacando já dentro da Polícia Federal hoje.
Então eu acho que meus pais têm muito orgulho, porque eles são assim, né? Eu acho que está na genética deles também. Os pais da minha mãe vieram da Holanda no pós-guerra para cá, ajudaram a construir Olambra sem ter nada na época, né? E também precisa de muita coragem, né, para abandonar o que você tem e mudar de continente sem ter estrutura nenhuma. Meu pai sempre fez isso, então acho que eles ficam felizes de ver isso acontecendo com os filhos também. Jacques, do fundo do coração lhe agradeço. Eu me sinto um privilegiado de poder ouvir essa tua história e sei que isso é extensivo aos nossos ouvintes, os nossos telespectadores. Parabéns, conte sempre com a ABGD, conte sempre com o trabalho do ABGD News para divulgar essas ações e também com a nossa torcida para que o sucesso acompanhe você. Que a gente continue crescendo, que o setor continue crescendo, exatamente. A BGD também. Muito obrigado, Mauro. Obrigado pela oportunidade, agradeço mesmo. Parabéns pelo trabalho da BGD, do Guilherme, da gestão anterior. Vocês realmente estão ajudando a gente a crescer, o setor crescer e fazer uma diferença no mercado brasileiro de energia e, consequentemente, no impacto climático que isso traz. Né? Sem dúvida nenhuma. Só uma curiosidade, para quem não sabe, Olambra é Holanda, América e Brasil. Até o próximo podcast, mais um espetacular, dessa vez com Jacques, da Tulipa Solar, TTS e muito mais. Obrigado pela sua companhia e até o próximo. Tchau, tchau.